vida. Porém, eu sei que estou passando por um momento de algumas mudanças, pelo que o Cris me falou. E por esse motivo vocês não tem mais um react. Estou atualizado? E a gente sabe muito bem que vão existir tempos em que até isso que a gente está fazendo nesse momento vai ser algo difícil de organizar. Porque, entrando mais para a escatologia agora, eu tenho uma crise de que a gente vai passar pela tribulação. Então, se a gente passar, a gente tem que começar a racionalizar nesse momento quanto a gente está apaixonado por Jesus. Ao ponto de que a satisfação de conhecer a Cristo seja maior do que a dor de sofrer aqui na Terra. A gente percebe esses grandes homens, vendo coisas incríveis com Deus, como Paulo, como Moisés, como os próprios discípulos, e principalmente da época da caminhada de Jesus para depois, a maioria deles morreu de uma forma horrível. Paulo foi encerrado no meio, João Batista foi decapitado. E esses dias eu fui explicar sobre isso para uma amiga minha e eu dei o exemplo do sorvete de morango, vocês vão entender. Tem um professor na minha escola, o Christian, ele fala que quando ele vai na sorveteria tem 1 milhão de opções, porém ele não pega nenhuma, sempre pega o de morango porque ele vai ter o prazer de comer o de morango porque ele não vai ter dúvida para escolher as outras. Mas assim, para pensar, se o sorvete de morango é muito bom para você e você tem um outro que é favorito além do de morango, você só vai achar o de morango melhor enquanto você não achar algum outro que seja melhor do que o de morango. E eu usei isso para explicar para minha amiga que o sofrimento aqui na Terra é algo passageiro e que realmente é horrível. Se a gente perceber o tanto de coisas que acontecem até hoje em dia em perseguição cristã, principalmente no Oriente Médio, a gente percebe que pessoas são mortas todos os dias. E quando eu olho para isso, eu penso que o nosso evangelho está muito fraco. Porque, por exemplo, a gente vai em cultos, em campanhas, em igrejas, que às vezes a gente coloca palavras para poder fortalecer o nosso evangelho. Culto profético, quarta-feira profética, domingo profético, venha no culto que você vai conseguir sua vitória. E às vezes eu penso, o que está faltando no evangelho de Cristo para atrair as pessoas? Porque não só a igreja brasileira, mas todos nós usamos muito hoje em dia de técnicas para atrair pessoas para Cristo. E a gente tem que lembrar que na Bíblia a gente tem um manual perfeito de como levar uma pessoa para Cristo. Porque lá a gente não tem uma palavra de efeito, lá a gente não tem uma pregação pronta. Na Bíblia a gente tem um puro e simples evangelho. E ele já é mais do que o suficiente para atrair as pessoas. Porque a gente pode inventar a pregação mais incrível para tentar chamar as pessoas para cá, porém a gente não vai conseguir. O maior exemplo e a maior coisa que atrai as pessoas é a própria caminhada de Cristo. Então, às vezes eu fico raciocinando, pensando nisso, que se nesse exato momento começasse um período de jugo sobre a Terra, em que a gente precisasse passar por sofrimentos, o prazer pra gente de conhecer a Cristo é maior do que o sofrimento que a gente sofreria. Porque eu, pelo menos, há um tempo atrás, desistiria muito fácil do evangelho ser superficial, porque os sofrimentos que a gente passa aqui realmente é algo terrível. Porém, o prazer de conhecer a Cristo, como a Carol falou, é algo inimaginável. A gente tem uma promessa de uma eternidade inteira junto com Cristo no céu. Então, mais lógico a gente gastar essa vida se apaixonando por Ele. Num ponto em que, se oferecessem pra gente o mundo inteiro, a gente não aceitaria, porque Cristo pra gente seria melhor. E Deus tem tocado muito nisso comigo hoje em dia, porque eu também não tenho ido frequentemente à própria igreja, eu tenho ido mais em células do que em igrejas, na minha igreja, pra vocês terem ideia. E também a minha rotina está muito apertada, tem me feito optar por ter o meu momento com Deus em casa, coisa que antes não era real pra mim. Eu cantava desde pequeno, tocava violão também, porém a música não atrai a adoração. E eu descobri que a adoração é uma entrega diária, mas não só com o louvor, com as atitudes. E nos últimos dias, meu momento com Deus tem sido algo extraordinário, os meus momentos. E isso tem me feito pensar todos os momentos que o prazer de conhecer a Cristo é muito maior do que todos esses sofrimentos. E tudo isso me faz aumentar meu amor por Ele a cada dia. Então, não sei se vocês já ouviram esse ponto de vista sobre esse assunto. Porém, se a gente tem uma eternidade inteira com Cristo, o mais lógico é a gente gastar essa vida passageira que a gente tem se apaixonando por Ele.